Quero chamar aqui as minhas super painelistas, e aí aproveitem já para mandar suas palmas, recepcionar com muito carinho essas pessoas que disponibilizaram o tempo delas para estarem aqui compartilhar conhecimento com vocês, que é a Adriana Kemikira, que é superintendente de arquitetura e governança de TI do Banco Pan, a Beatriz Gonçalves, que é UX e UI designer na Trimble, a Camila Gomes dos Santos, que é consultora de infraestrutura principal na ThoughtWorks, e a Tati Kubotani, que é head de aquisição de talentos, cultura, engajamento, comunidade, diversidade e inclusão na Scali, e vai ser moderadora desse super painel. Então sejam todas muito bem-vindas ao nosso painel. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente, e aproveito então para passar a palavra para a Tati, convidar você também para se autodescrever, e todas as painelistas depois também. Obrigada, gente, por estarem aqui. Boa noite, um excelente papo para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada, Iana. Bom, eu sou a Tati, sou uma mulher de descendência asiática, tenho cabelo liso, preto, até um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma camiseta preta e uma blusa com as cores do arco-íris, e estou com um fundo branco aqui atrás de mim. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vai lá, Adri. Vamos lá, muito boa noite a todos. Meu nome é Adriana, eu ocupo hoje a posição de superintendente de arquitetura e governança de TI no Banco Pan. Sou uma mulher de descendência japonesa. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta, acho que não dá para ver no vídeo, mas vestindo a camisa da empresa aqui com o hashtag o Pan é Tech, fazendo referência à área de tecnologia aqui do Banco Pan. E estou muito feliz de estar aqui com você nesses painéis. Boa noite, eu sou a Beatriz, sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, castanho, ondulado, estou com uma blusa preta e casaquinho azul, tá meio frio por aqui hoje, e no fundo tenho um guarda-roupa meio bege. Olá, eu sou a Camila, ou Lobinha, como a Maria conhece. Eu tô com LED na cor preta, meio curtinho, tô com uma camiseta azul marinho, tô numa cadeira gamer, atrás de mim tá uma parede bege, e eu tô com um caso cachecol que eu roubei da minha namorada, porque faz bastante frio em São Paulo, e estou de óculos preto. E sou uma pessoa negra não binária. Legal, gente. Prazer receber vocês aqui. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre gestão de carreira, né? Vocês tiveram as conversas aí ao longo da semana, e aí teve várias dicas de como participar dos processos, como que funciona um processo de recrutamento, e aí agora, pronto, consegui um emprego, né? O que eu faço? Então, a gestão de carreira é muito pensando no pós, né? A gente fica muito preocupado com processo seletivo, se inscrever para as melhores empresas, mas depois que você entra numa empresa, tem essa outra preocupação, que é como me manter na empresa, né? Por que a gestão de carreira é tão importante para a gente? Então, a gente sabe também que as mulheres não olham muito isso, né? Então, acho que hoje a gente vai convidar aqui essas nossas panelistas para contarem um pouquinho das suas vivências e trazer conteúdo, tá? Bom, queria puxar aqui um pouquinho, né, do que é a gestão da carreira e como que vocês descobriram essa importância ao longo da carreira de vocês. Foi uma coisa que aconteceu rápido, foi uma coisa natural, foi uma coisa que vocês foram percebendo ao longo da jornada de vocês? Então, vou pedir para a Adri contar um pouquinho da experiência dela. Vamos lá. Bom, no meu caso, eu não tive uma referência dentro de casa, familiar, de uma pessoa que seguiu um encarreiramento numa empresa. Meus pais, eles são de origem simples, eles sempre foram autônomos, comerciantes, e aí, meio que por um acaso, meu pai sempre teve o sonho de que eu entrasse numa graduação, fizesse uma faculdade, oportunidades que eles não tiveram na vida deles, e aí eu acabei ingressando numa universidade, estudei bastante, e entrei num processo de estágio, onde dentro da empresa eu entendi a importância de fazer a gestão da carreira.
E no primeiro momento, é óbvio que aí eu encontrei minhas referências dentro da empresa, mas no primeiro momento eu identificava pessoas que tinham sortes, né? Sorte de serem reconhecidas por algum trabalho, ou algo que, na minha visão, era puramente sorte. E no segundo momento eu refletia, por que não aconteceu comigo, né? E aí eu percebia que, na verdade, a sorte não era bem sorte, mas era um preparo que as pessoas tinham, habilidades que elas tinham desenvolvido, alguma capacidade, algum estudo que ela tinha feito, e aí por isso a oportunidade apareceu para aquela pessoa. E aí eu entendi que a importância da carreira é que, ao invés de eu me lamentar ou não entender o porquê que a sorte não bate na minha porta, que eu deveria ter a carreira nas minhas mãos. E aí me preparar, buscar as oportunidades de desenvolvimento de habilidades que eu não tinha, eventualmente, para que outras portas ou novas oportunidades se abrissem para mim. Então, foi assim que eu identifiquei dentro do ambiente corporativo mesmo, essa importância de fazer gestão da carreira. Perfeito, Adri. Você falou uma coisa muito importante, que é esse negócio de entender a empresa, né? Cheguei aqui, deixa eu entender, deixa eu olhar as pessoas que estão, né, tendo essa sorte, tendo mais sucesso, entender o que está acontecendo à minha volta, e acho que essa ambientação no início é muito importante, né? Eu acho que não é só você entrar e conhecer daquele trabalho que você foi convidada a fazer, só a sua função. Eu acho que é muito importante esse reconhecimento que você falou. Queria chamar a Bi também para falar um pouquinho de, sei lá, que dica que você dá, assim, para como que a gente faz essa ambientação no início, né? Como que a gente começa a se encontrar dentro daquela empresa que é tudo tão novo para a gente? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar manter a calma, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência de querer aprender tudo, de tudo que acontece dentro da empresa em um mês, mas eu acredito que a maioria das empresas, né, se for uma empresa equilibrada, ela não vai ter essa expectativa a respeito da gente, né, de aprender tudo tão rápido. Na verdade, é bem provável que a expectativa dela seja só de que a gente demonstre uma vontade, né, de aprender e entender tudo aquilo que ela proporciona e como ela funciona. E aí, pensando nisso, eu começaria, né, primeira parte é realmente entender qual que é a essência daquilo que eu vou ter que fazer no meu dia a dia, né. Então, ter uma conversa bem direta, assim, com a minha liderança, né, com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou mexer, quem são as pessoas diretas que vão ser os meus colegas ali, e focar inicialmente nessa parte, né. E aí, em seguida, eu acho que é bem aquela questão da curiosidade mesmo, né? Então, sobrou um tempo livre aqui, especialmente no começo, né? Até a gente se ambientar, às vezes a gente fica com um tempo ocioso ali, então, sobrou um tempo. Fuça no sistema, vai mexendo, anota perguntas, né? Abre um manual, conversa com uma pessoa do lado, isso ajuda muito. E também eu acho que algo importante é ser mais observador nessa etapa, sabe? Especialmente se a gente vem com experiências anteriores, né, de outros lugares, às vezes a gente acha que aquela empresa ela vai funcionar da mesma forma daquela da qual a gente saiu. E não é, a maioria das vezes não é assim, né? A empresa ela é igual uma pessoa, então ela tem um jeitinho dela. Então, eu acho que é bem importante a gente realmente prestar atenção em como nossos colegas trabalham, em como quem é especialista no quê, quem manja do quê, quem pode me ajudar com X coisas se eu tiver problemas. E tem um outro ponto que eu acho que às vezes a gente acaba não valorizando, que são os momentos de discussão em equipe, assim, meio que de socialização, sabe? Eu sei que nem todo mundo gosta muito, né, às vezes, de ficar nesse momento de socialização, só que eu acho que ele é muito legal para a gente entender como que é a dinâmica da equipe, como que o pessoal se conversa, se eles são mais diretos ou não, como que, se eles são da brincadeira, se eles são mais reservados, eu acho que isso ajuda bastante também. Eu diria isso. Perfeito. E você, Lobinha, como que você fez, assim, para entender o seu início de empresas, assim, quais dicas que você dá para o pessoal de como que se ambientar no início, no comecinho da jornada? Bom, uma coisa que acho que de todo lugar, né, tipo, que eu sou cria de periferia também, né, então
Então a gente gosta de dar oi, bom dia, boa tarde e tal. Eu não sei conviver em lugares que as pessoas não se comunicam ou passam direto, assim. Então, uma coisa que eu sempre aprendi é que eu cumprimento as pessoas desde os profissionais de limpeza até o dono da empresa. Então, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre fazia esse tipo de conversa de início. Então, claro, você entra na empresa, tenta conhecer, entender como funcionam as hierarquias e tudo mais, mas diretamente quem é as pessoas que te importam no seu trabalho. Você pode ter um gerente, talvez, ou um líder, mas mais abaixo desse líder quem são, acima dele quem são seus pares, como esses pares podem influenciar o seu trabalho, e a partir daí você vai criando relacionamentos. Entendendo um pouco o que as outras pessoas têm para contribuir junto com você, o que você pode contribuir para essas pessoas. Eu acho que os primeiros 3 meses é ótimo para isso, né? E almoçar com as pessoas, conhecer um pouco mais a vida delas, entender algumas coisas desses jeitinhos, né, que a gente tem, né? É quase quando você cria um relacionamento de amizade ou de colegas numa faculdade, é a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que a gente vai conhecendo melhor a pessoa, o nosso trabalho começa a engajar melhor. A gente já sabe mais ou menos como iniciar uma conversa, a gente sabe qual tom usar em cada coisa, a gente tem apoios das pessoas, porque a gente demonstra a confiança, e confiança mútua é importante, né? Você criar um relacionamento de confiança com as pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que sempre me ajudou, assim, tipo, a pensar dessa forma, como se eu estivesse engajando num grupo ou num coletivo, eu penso o trabalho da mesma forma, assim. Legal. E aí nessa ambientação é legal que a gente vai conhecendo as pessoas e até ajustando o tipo de comunicação com cada um, né? Você vê que, sei lá, uma área é mais aberta, então você já vai de uma forma mais extrovertida, mais informal, aí você vê que uma área é um pouco mais, o pessoal é mais sério, aí você já também vai ajustando. Muito importante isso que vocês falaram. Bom, a Aline também comentou na aula dela, que foi maravilhosa. Tem muitas buzzwords, né? Quando você entra, tem essas palavras-chave que as empresas adoram falar. Feedback, one-on-one, PDI. Então, assim, tem essas palavras, né? Avaliação de desempenho, avaliação 360. Queria que vocês contassem para a gente, assim, como que vocês usam essa ferramenta a favor de vocês, assim, o que vocês veem de importante nesse tipo de ferramenta e explicar também um pouquinho, né? Tipo, vocês têm essa cultura do feedback, vocês têm essa cultura do one-on-one, como que vocês usam isso a favor da carreira de vocês? Vamos lá, eu vou puxar aqui. Na minha visão, o feedback é um presente. E a gente só dá um presente para quem a gente gosta, genuinamente. Então, é super importante que nas relações corporativas a gente tenha a prática de liderado, líder, mas não só nisso, né? Mas para os próprios colegas, né? Quando a gente gosta de algum colega, algum amigo, inclusive, é super importante a gente passar uma percepção que a gente tem, porque o feedback é uma percepção que uma pessoa tem em relação a atitudes ou comportamentos de outra pessoa, e que quando merece tanto tem até uma oportunidade de melhoria, algum ajuste, é super importante quando a gente gosta da pessoa, porque a gente quer ver a pessoa se saindo bem, né, no ambiente corporativo, ou até como reconhecimento também de algo que está indo super bem, a pessoa está arrasando, né, assim como a Aline, por exemplo, arrasou aqui, um feedback para a Aline na palestra que foi top, muito legal. Então, é um presente. Agora, tem a questão de que, até fazendo um paralelo aos presentes que a gente recebe físicos mesmo na vida, né? Às vezes você recebe um presente e você fala, puxa, isso aqui acho que não me cabe. Então, não são todos os feedbacks que a gente recebe também que a gente tem que levar a ferro e fogo. Acho que tem que ter até um controle emocional importante e um discernimento, um momento de reflexão para a gente entender o quanto aquilo cabe de fato na nossa vida, né? E entender o que a gente descarta, o que a gente aproveita, mas eu entendo que quando a gente principalmente fornece um feedback a alguém, tem que ser algo genuíno, porque a gente gosta das pessoas, mesmo que seja algum ajuste de rota ou alguma oportunidade. Perfeito. E aí, assim, né, tem também as conversas mais individuais, né, o tão falado one-on-one, que nada mais é que uma reunião de uma pessoa com a outra. O que vocês fazem, sei lá, se você puder, Bia ou Lobinha, trazer um modelo, assim, o que vocês levam para essas reuniões, né, vocês levam alguma coisa mais estruturada para essas conversas?
Bom, eu posso começar trazendo. Eu acho importante as conversas serem estruturadas, né? Justamente porque eu acho que até como a gente fala, né? Aliás, como a Lili falou, é um presente, né? Então, se você tá dando o seu tempo para isso, pegando tempo da pessoa para isso, para ter essa conversa, você tem que ter certeza de como você está trazendo. Então, você não pode dar um feedback de qualquer jeito, ter uma conversa de qualquer jeito, trazer informação de um jeito que a pessoa saia de lá mais perdida do que ela já chegou. Sabe? Porque já tem uma certa uma ansiedade, né? Ai, meu Deus, alguém marcou na agenda, one-on-one, não tem título, não tem descrição, o que será que é? Então, eu sempre acho importante eu já começar a conversa meio que trazendo contexto. Então, eu já começo trazendo, olha, essa conversa está iniciando, porque eu queria falar sobre na terça-feira passada aconteceu isso, então eu gostaria de falar sobre isso. Tudo bem? Aí a gente começa a falar sobre isso, eu falo qual foi a minha impressão, pergunto a pessoa qual foi a impressão dela, porque às vezes eu posso estar com algum viés do que aconteceu. Pode ser uma coisa boa ou ruim, mas é importante dar contexto. Eles falam, olha, eu acho que foi legal isso que você fez com essa pessoa, foi isso mesmo que você fez e tal? Ah, sim, foi e tal, pensei nisso, pô, da hora. Ou não, olha, você respondeu o e-mail desse jeito pro cliente e tal, aconteceu alguma coisa, foi alguma questão, tem alguma coisa que você precisa de ajuda, aconteceu algo que eu tive uma impressão um pouco esquisita, aí a pessoa me confirma. Então é bom trazer esse espaço onde a pessoa se sinta tranquila em trazer também. Para ela saber que aquela conversa tá tudo bem, não tá tendo um julgamento, ninguém vai te demitir por causa disso, ou ninguém vai te influenciar mal a sua carreira para isso. Isso é uma ideia de uma conversa que está sendo propositiva, né? Para você trocar a atenção. E não tem nada a ver com a hierarquia, pode ser uma pessoa como seu pai, né, fazendo isso. Isso deveria ser incentivado, assim, não precisa nem ser numa one-on-one, às vezes pode ser na mesa ali do ladinho, já comentar. Eu acho que feedbacks rápidos ajudam do que você esperar um mês, uma semana para falar alguma coisa, às vezes a pessoa nem lembra. Então, se a pessoa fez uma coisa legal, já fala na hora. Se a pessoa fez uma coisa meio esquisita, chama de cantinho e fala, o que aconteceu ali? Sabe? Eu acho que isso ajuda bastante, assim, até para o time ficar aberto a você, né? Perfeito. A Monique Costa perguntou aqui, ó, vocês têm dicas para pessoas que são tímidas para se soltar nesse começo? Olha, eu sou uma pessoa que eu sofro muito com a timidez. Quando eu comecei na Trimble, por exemplo, o pessoal até fala que eu me transformei, assim, que eu sou outra pessoa, porque quando eles falavam que eu ficava até aquadinha no meu canto, assim, de tão tímida. Eu acho que algo que ajuda bastante é prestar atenção, lembrar daquela palestra anterior que a gente acabou de ter, né, sobre a síndrome do impostor, e tentar lembrar, né, do porquê que você tá ali mesmo, e não ficar tanto na sua cabeça, sabe? Às vezes a nossa cabeça a gente projeta uma situação muito maior do que é. E aí quando a gente vai, fala e conversa, é algo bem diferente, assim. Então eu acho que realmente só, sabe aquele negócio do só vai, assim? Só vai, sabe? Literalmente, dá um passo, abre a boca, tenta falar. Por mais desconfortável que possa parecer no começo, com o tempo você vai entendendo qual que é a melhor forma de se comunicar com essas pessoas, sabe? E é normal também no começo, às vezes, ter alguns desencontros, né, até achar essa sintonia. Então, não tenha medo, realmente só tenta, realmente, abre a boca, busca, e busca também, eu acho que talvez, se você é dessa forma, porque você ainda não se sente confortável, talvez conversar com as outras pessoas também ao seu redor para entender se elas também se sentem dessa forma, e como que elas buscam contornar isso, sabe? Eu acho que são algo bem, bem interessante, o só vai. Perfeito. E tem a questão também de você... Pode falar. Eu vou falar aquela história de que você tá com medo, vai com medo mesmo, né? E eu só vou fazer uma contribuição aqui, Tati, que vocês estão vendo a pessoa que foi tímida e introspectiva a vida inteira. Aí, Monique, compartilhe um pouco do seu sentimento aqui, mas eu tinha até receio de falar meu nome. Então, eu estava numa roda, numa mesa, em qualquer situação, as pessoas falavam, alguém falava assim, vamos nos apresentar aqui, cada um fala o seu nome e idade, por exemplo, ou faculdade e tal. E quando eu estava chegando, faltavam 2 pessoas, eu começava a tremer e eu não conseguia falar.
e aí foi uma prática, assim, acho que a Bia falou bem aqui, né, de conversar com outras pessoas, tal, mas é uma prática, e eu fui com medo mesmo por diversas vezes, até que eu coloquei na minha cabeça que o meu ápice seria fazer uma palestra ou fazer uma apresentação num auditório com 200 pessoas. E aí, a primeira vez eu tremia, levei água, gaguejei e tudo mais, mas fui. Na segunda vez foi um pouquinho melhor, na terceira foi um pouquinho melhor que a segunda. Na sexta vez eu fui e foi tudo bem. Eu confesso que não é fácil, principalmente para pessoas que não desenvolveram isso ao longo da vida, principalmente desde pequena. Eu sou de origem oriental e acho que eu trago um pouco isso da minha origem também, mas, ó, hoje eu tô aqui falando para vocês, e se a gente tivesse pessoalmente, eu estaria muito feliz, conversando super naturalmente, imagino eu, mas é uma prática, então vai, tenha coragem, e não tem problema se a gente gaguejar, se você se sentir insegura nas primeiras vezes, porque quem está lá no público e olha e fala assim, nossa, a pessoa está nervosa. Sim, está nervosa. Se a pessoa que está no público estivesse lá no palco, estaria nervosa também. Então, é uma prática. E aí, lembre-se dessa frase, tenha coragem, vai com medo mesmo que vai dar tudo certo. Eu ia falar que uma coisa que ajuda bastante também, principalmente nesse comecinho, é a gente achar as pessoas aliadas, né? Assim como a gente precisa de uma rede de apoio na vida, né? Na vida pessoal, no dia a dia, eu acho que na vida profissional também é muito importante você achar essas pessoas aliadas, construir esse seu network interno, aí começar a treinar, né? Vou dar feedback para essas pessoas que eu me sinto mais confortável e tal. E aí, depois, com o tempo, fazendo essa questão da prática, né? Quanto mais praticando, acaba ficando mais natural. Queria que vocês contassem um pouquinho como que é, né? O porquê que é importante o networking, como que a gente começa a construir esse networking, que é fundamental para a nossa gestão de carreira. Se você puder contar um pouquinho, vai, Lobinha, pra gente. Né, a pessoa do network, né? Bom, eu acho que o Network apoia muito justamente para a gente estar bem informada, né, de tudo que está acontecendo. Até porque a área de tecnologia, né, você pisca, está lançando milhares de outras coisas e tal. Então, é importante sempre a gente estar conhecendo pessoas. E conhecer pessoas não necessariamente significa que você tem que estar em contato massivo, conversando com todo mundo. Mas você pode seguir páginas, você pode seguir blogs, textos e tal, interagir com as pessoas em redes sociais e tal, mas não precisa ser massivo e ostentando fazendo isso. Mas dentro das empresas, até pensando em empresas que são bem maiores, vamos dizer assim, que tem várias hierarquias, setores e tal, é importante a gente estar em contato, porque a gente entende, mesmo que a gente tem os clientes externos e os clientes internos, né, quando a gente pensa no trabalho. Então, tem pessoas que precisam do nosso trabalho e pessoas que a gente precisa do trabalho delas. Então, é bom a gente estar em contato com essas pessoas, saber o que elas fazem, o que elas estão pensando ou projetando. Se tem algo que a gente tem em mente que possa contribuir com esse setor ou não. E aí que começa a escadinha. Às vezes, uma contribuição que você está dando para um setor de suporte técnico, talvez, possa ajudar em algum produto no futuro, pode ajudar num ferramental, alguém pode te citar naquela reunião porque você deu uma boa ideia e te convida para uma reunião que você nunca seria chamada se você não tivesse dado sua opinião. Participar daquelas reuniões de empresa ou até de coffee break, essas coisas, participar de palestras, pode ser interessante, assim, para você ir construindo esses relacionamentos interpessoais com as pessoas. Porque aí quando você está pensando em para onde eu vou na minha carreira dentro de uma empresa, você começa a ter um pouco mais de contato, como funciona. Porque estar de olho com o que a empresa entrega, qual é o produto dela, qual é o serviço, qual é o valor que ela está entregando, ajuda você a se alinhar naquilo, para ver se faz sentido para você. Porque às vezes você está numa empresa que, para mim, uma carreira indo nesse lugar aqui com a gente não faz sentido, mas eu gostei daquele setor. Que espaço eu tenho? Que pessoas eu preciso dialogar para eu começar a ser conhecida um pouco nesse setor, para eu talvez me propor para uma outra vaga ou talvez para uma mudança. Então, por isso que é importante comunicar com todo mundo. E não necessariamente é uma comunicação verbal, mas estar presente, né, em alguns assuntos, temas, eventos e tudo mais. Esse networking sempre me ajudou, assim, eu mudei de papel várias vezes, assim.
Então, eu acho que isso me ajudou a me direcionar e também a continuar escalando para onde eu precisei. Perfeito. Acho que você tocou num ponto fundamental, que assim, às vezes você está fazendo um ótimo trabalho e as pessoas não estão, né, olhando isso, ou você não está conseguindo. As pessoas usam muito esse termo, se vender dentro da empresa, né? Não está conseguindo mostrar o seu trabalho. Queria que vocês contassem como que vocês fazem, né, para cada vez mais tentar mostrar um bom trabalho que vocês fizeram, sem ser muito, né? Olha só o que eu fiz aqui, mas como vocês conseguem ir mostrando para as pessoas ao redor, liderança, o bom trabalho que vocês estão fazendo e dar essa visibilidade. Vou aqui, então. Eu acho que para evitar essa questão de passar uma coisa de olha aqui o que eu estou fazendo, é sempre interessante prestar atenção na sua intenção com aquilo que você está fazendo. Então, se você estiver fazendo aquilo porque você realmente se importa com determinada situação que acontece na empresa, se importa com o produto, se importa com o seu cliente, se importa com o desempenho da equipe, eu acho que automaticamente as pessoas vão conseguir enxergar esse valor através de você, sabe? Agora, se você estiver fazendo só porque, ai meu Deus, eu preciso mostrar aqui como que eu sou boa, isso e aquilo, aí com certeza vai acabar transparecendo essa ansiedade e provavelmente as pessoas ou elas não vão enxergar ou elas vão enxergar de uma forma errada ali, sabe, o seu trabalho, o seu posicionamento. Então, acho que essa intenção é muito interessante e procurar por oportunidades, né? Toda a equipe, todo produto, todo processo pode ser melhorado a cada dia, e existem muita gente que faz muita coisa boa, então busca, sabe, referências lá fora e vê se tem como aplicar aquilo na sua realidade e como aquilo vai melhorar a realidade da sua empresa, sabe? Mas sempre com isso em mente, assim, de estou fazendo isso com a intenção porque eu me importo com o meu cliente, me importo com os meus colegas e tudo mais. Legal. Comentário. Pode falar. Tipo, sobre empresas que acabam sendo um pouco hierárquicas ou até um pouco machistas nesse ponto, né? Eu acho que vale a pena a gente também anotar as coisas que a gente faz. Porque a partir do momento... Às vezes tem pequenas coisas que a gente faz que contribuem, o pessoal elogia, curte e tal, mas isso não se transforma num cargo, num salário ou em algum reconhecimento mais formal. Então, é sempre bom a gente anotar as coisas que a gente faz em algum momento, passando 4, 5 meses, condensa aquilo, tipo, olha as coisas legais, quais foram relevantes, qual impactou o negócio, qual impactou as pessoas do time, se isso fez as pessoas trabalharem melhor ou melhorou o clima, ou se isso fez trazer mais algum valor para a empresa, ou trouxe mais lucro, enfim. Começar a anotar essas coisas para quando você for discutir algo de tipo, eu gostaria desse desafio, você ter dado. Porque às vezes você precisa esfregar uns dados na cara das pessoas de vez em quando, se as pessoas não te veem de jeito nenhum, assim. Principalmente empresas que são muito hierárquicas, assim, e que geralmente só olham para homens, né? Então é importante isso. E como a Bia falou, também essa rede de apoio, né? Quem está vendo o nosso trabalho, quem está se beneficiando. É bom essas pessoas estarem vendo e participando disso, né? Porque aí você tem pessoas que podem advogar para falar que não, ela fez isso, olha aqui o que ela trouxe. As pessoas sabem, as pessoas viram, sabe? Se alguém for, que não está tão próximo de você, mas for checar a informação, você tem várias pessoas que se beneficiaram disso diretamente. Então é bom ligar uma coisa com a outra, assim, para ser bem estratégico mesmo, assim. Perfeito. Eu ia até perguntar para a Adri. A Adri que tem um cargo de alta gerência num banco, né? O que faz você prestar atenção? O que você olha, né, no seu time, assim? O que faz chamar atenção em alguém? Como que você gosta de ter essa visibilidade? Dá umas dicas para a gente. Eu acho que as meninas falaram tudo aqui, mas eu gostaria de desmistificar um ponto que até muitas vezes as pessoas referenciam ao tal do marketing pessoal, né? E tem muita gente que fala assim, eu não sei fazer meu marketing pessoal, eu não sei ficar me vendendo, acho que meio forçado e tal. Gente, isso nada mais é do que comunicação. Então, a Lobinha falou muito, né, de indicadores, de números, ela falou, vamos esfregar os números aqui, é mais ou menos aquele
jargão de que contra dados e fatos não há argumentos, né? Então, quando a gente alcança resultados e aí a gente tangibiliza isso em entregas relevantes para uma empresa, bate de fato no resultado estratégico, não tem argumentos, né? Puxa, foi super relevante, super importante, e acho que isso para mim, é uma comunicação que aí pode ser vista como marketing ou como expansão de uma comunicação de algo que eu realizei, eu entreguei. Então, esse é o ponto do marketing pessoal, desmistificando esse ponto, que para mim é a comunicação. E falando de comunicação, eu acho que é super importante o alinhamento de expectativa, né? Então, falando de aí, gestão, né? Quando a gente faz um alinhamento com os nossos gestores, é importante que a gente alinhe o que ele espera e depois a gente caminhe para alcançar essa expectativa. Porque muitas vezes, e eu já caí muito nesse erro, eu acho que eu tô arrasando, eu tô fazendo várias coisas, várias mesmo, ninguém me pediu para fazer, e meu gestor nem sabe que eu tô fazendo isso, e eu tô fazendo. E aí, quando eu levo para ele, olha, tanta coisa que eu fiz, eu falo, nossa, mas por que você fez isso? Né? Então, foi uma comunicação, mas talvez a minha estratégia não foi tão assertiva. Então, acho que tem esse ponto também, é importante comunicar, é importante levar para fora o que a gente vem entregando, mostrar números e fatos e tudo mais, mas que esteja alinhado, que vá ao encontro de uma estratégia de alguém que espera por aquilo. Mas eu acho que é super importante. Muitas vezes a gente trabalha muito, a gente entrega muita coisa, a gente não comunica o gestor, a gente não ou mantém informado do avanço das coisas, e aí a gente recebe um feedback e fala, nossa, mas eu acho que você atuou aqui na performance ok, ou um pouco abaixo do esperado, e aí o colaborador fala, nossa, mas eu fiz tanta coisa, fiz isso, fiz aquilo, você fez, assim, mas eu não sabia, eu não acompanhei, né, foi muito legal mesmo. Então, esse alinhamento, a comunicação é primordial, para mim é primordial, é super importante. Legal, anotadas as dicas aqui, então, de já desenhar aqui a listinha das expectativas para alinhar, né? Sim. Legal. Gente, a Tati, minha xará, fez uma pergunta aqui. Como lidar com um ambiente de trabalho hostil ou muito competitivo? E eu até queria perguntar para vocês, assim, como que práticas que vocês desenvolveram para cuidar da carreira de vocês na tecnologia, né? Que é uma área mega competitiva, tem majoritariamente homem branco, hétero, cis. Como que vocês desenvolveram, né, essas práticas e foram cuidando dessa gestão de carreira? Posso puxar aqui, meninas? Pode. Vou puxar essa daqui. O ambiente competitivo de fato, é um desafio, né? Porque acho que depende muito de como cada pessoa encara esse desafio, na verdade, essa competitividade, e aí eu acho que vai muito de encontro, né? Vai contra a colaboração, trabalho em grupo, e a gente se limita a evoluir com coisas importantes. Mas é algo que é presente nas empresas, e eu acho que talvez trazendo um pouco daquela gestão da carreira, né, que eu comentei que é importante, que tem que estar nas nossas mãos, eu acho que a gente caminha num futuro de que eu não vou olhar muito para a competitividade, mas eu vou olhar para a minha carreira, para o meu desempenho, e no final do dia o desempenho, se todo mundo olhar para esse desempenho, e aí a gente olhar como grupo, a gente traz resultados super positivos, a gente destaca pessoas que tiveram uma performance comparativamente um pouco maior, ou o destaque perante as demais, e tira um pouco esse ar de competitividade, que eu quero ser a primeira, ou o primeiro, ou eu quero me destacar somente eu. E como que eu enxergo a gestão da carreira? Eu acho que eu trabalho sempre em cima de 3 pilares. Eu sou de origem exatas também, né? Então eu sou bem racional, lógica. E eu trabalho em cima de 3 pilares que me formam um tripé super importante. O primeiro deles é entender a direção, que seria, a gente pode falar também de objetivos. Então, para onde a gente quer ir? Onde a gente quer chegar? E isso é importante porque senão a gente fica sem rumo, né? Se a gente não sabe para onde a gente está indo, você não sabe se está indo bem, se está indo mal, se está indo certo. Então, saber para onde a gente quer ir é super importante. O segundo ponto é definir e estabelecer a velocidade. Então, o ritmo que a gente vai dar para alcançar alguma coisa ou para chegar no destino final. E, por fim, que para mim é o que fecha o tripé, super importante, é o quanto isso vai me custar.
Então, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo e um exemplo lúdico, tá? O exemplo prático da timidez, que a gente estava falando com acho que a Monique, né? A gente falou da timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, introspectiva, e em algum momento da minha vida eu imaginei liderar um time, ou liderar um grupo de pessoas. E aí eu pensei, puxa, para liderar um time, eu preciso de alguma forma influenciar, ou comunicar uma estratégia, ou dar uma direção. Eu preciso me comunicar. Aí, assim, a direção, eu quero liderar um grupo de pessoas, quero ser uma líder. Em quanto tempo? Puxa, acho que, sei lá, daqui 3 anos, na época eu pensei. E quanto vai me custar? Várias coisas, e uma delas era a introspecção e a timidez, a comunicação. Então, se eu não me desenvolvesse nesse ponto, assim, gente, não tem fórmula mágica. Eu nunca iria alcançar aquele objetivo, e aí eu ia falar, puxa, eu não tenho sorte. Ou as coisas não acontecem comigo. Então, esse é um exemplo prático de que eu tive que me organizar, e aí, como eu falei, né, eu fui dar cara a tapa, fui mesmo, fui com medo, e me desenvolvi nesse ponto. Como em N outros pontos, outras habilidades, eu tive que me desenvolver também. E fazendo um paralelo lúdico, é tipo, naquele tripé, objetivo, sabe, bem utópico aqui, quero comprar uma Ferrari. Quero comprar uma Ferrari, esse é o meu objetivo. Em quanto tempo? 1 ano. Quanto vai me custar? Vou investir ou economizar R$ 100 por mês. Não vai fechar a conta. Ou eu mudo, ao invés da Ferrari, eu vou comprar uma bicicleta, ou ao invés de 1 ano, eu vou demorar 200 anos, ou eu vou ter que fazer um aporte maior mês a mês para conseguir alcançar o objetivo em 1 ano. Então, eu acho que usando esse tripé, a gente é mais honesto com a gente mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu quero ser aquilo, eu quero alcançar tal coisa, até bens materiais mesmo, eu quero fazer isso, e a gente não sai do lugar. Então, uma dica que eu dou é trabalhar esse tripé, que comigo funcionou super bem, e eu fui tirando as pedras do meu caminho, inclusive mudando a rota, quanto ia me custar, ou a velocidade não dava match no tripé. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Eu, na prática, usei e uso muito na minha vida e deu super certo até agora. Perfeito. E você, Bia e Lobinha, como vocês fazem também? Vocês têm outra dica? O pessoal fala que na tecnologia a gente tem que estudar muito, ao mesmo tempo, né? Como que faz para estudar e para se manter atualizado e para trabalhar? Que outras ferramentas que vocês desenvolveram para cuidar dessa carreira de vocês aí? Pode ir, Lobinha, pode começar. Paraíba. Bom, eu sou mais voltada para a área de infraestrutura, né? Eu passei por qualidade, já fui analista de qualidade de software, já fui programadora e depois eu abracei a infraestrutura novamente, que é a minha paixão. Então, uma coisa que me ajuda é sempre melhorar as minhas bases, né? Porque na tecnologia eu até brinco que o mundo roda, mas a gente volta pro lugar, né? Então, tipo, as bases da tecnologia ainda são sempre as mesmas, mesmo você tendo tecnologias evolutivas e tudo mais, rede é rede, não importa se você está numa cloud ou em algo diferente, assim. Então, eu sempre melhoro as minhas bases, eu tento entender, sempre olho artigos, principalmente alguns artigos acadêmicos sobre o que está por vir, porque muitas ferramentas do mercado se baseiam nessas pesquisas. Aí, beleza, se lançar um produto novo do mercado, baseado em inteligência artificial e tal, eu sei que eu já li algum estudo tal que fala sobre isso, então eu já entendo mais ou menos como funciona. Então para eu estudar, para entender e me especializar naquela ferramenta, vai ser mais tranquilo. Porque a base de como ela foi feita, ou qual é o problema que ela quer resolver, eu já tenho essa base. Então eu não fico estudando demais tudo que lança no mercado, porque isso é humanamente impossível se você quer ter uma vida, né? Então eu sempre pego essas bases um pouco mais acadêmicas para me fiar. Tanto que eu tenho muitos livros aqui. Eu estou sempre lendo, assino Raio, assino a CM, então estou sempre lendo pesquisas e em cima delas eu começo a estudar. Um exemplo é que agora eu estava lendo o livro do SRE do Google, por exemplo, que eles falam práticas, né, de como é que você
Cuida de ambientes de produção para que eles aguentem Black Fridays, Feliz da Vida, Big Brothers, etc. Vamos dizer assim. Então, eu estava vendo essas práticas e eles estão passando... Não tem nada falando use tal ferramenta que vai resolver, mas sim práticas de projeto, práticas de equipe, práticas de ferramenta. Então, me fiando nisso, eu posso achar alguma ferramenta que talvez nesse case se encaixe, porque a ferramenta tanto faz. Mas essa base é importante. Então, eu estou sempre lendo textos com essas bases, assim, para me fiar, assim. Porque estudar a nova linguagem de programação do mercado, daqui a pouco ela está em desuso em 5 anos, não vai adiantar. Perfeito. E você, Bi? Eu concordo com a Lobinha quando ela falou ali que no final a base é igual. Em produto, a gente tem muitas palavras que ficam hypadas assim com o tempo, sabe? É Product Discovery, é Triple Diamond, é isso e aquilo, que são, na verdade, termos usados para que nomeiam o mesmo processo, né? Não muda, assim, é sempre a mesma coisa. Então, eu sempre busco tomar cuidado com essas coisas que estão surgindo entre a comunidade, ver se não é algo que já existe antes, para eu não perder tempo, né, tentando entender aquilo que eu já vi anteriormente, que o pessoal da minha equipe já manja muito bem. E algo agora, né, que eu acho que a nossa geração tem muita sorte, que o estudo ele não precisa ser de uma forma tradicional, né? Então, você não precisa necessariamente entrar numa faculdade para você ter que aprender a programar, ou para você aprender sobre o X, ou sobre qualquer outra coisa. Existem muitas escolas competentes que dão cursos mais livres, mais curtos, mais baratos, né? Para a gente fazer, ou até mesmo gratuito, né? Quanto conteúdo a gente também não encontra de forma gratuita. Então, usufruir dessas coisas, assim, para mim, tem sido um grande diferencial, assim. Perfeito. Eu também gosto muito de uma outra palavra-chave que se fala muito nas empresas, que é a retrospectiva. E eu faço isso com tudo, assim, às vezes eu saio de uma reunião, aí eu mando uma mensagem no Slack, assim, para uma das pessoas que participou. E aí, o que você achou da minha participação? O que eu falei que você gostou? O que eu falei que você não gostou? E depois de um projeto também, sei lá, organizei um evento, vamos chamar as pessoas que estavam no evento e perguntar o que deu certo, o que deu errado, e aí focar em melhorar o que deu errado, né? Então, isso também acho que é uma boa ferramenta para você ir fazendo essa gestão ajustando do que tá bom e continue fazendo, e o que tá ruim, dá pra gente melhorar, dá pra gente fazer diferente. Legal. Eu acho que é importante também ter um bom foco, né? Porque a tecnologia deixa a gente meio perdida. Então, tipo, não é porque estou estudando tal coisa de cloud que eu vou mudar para inteligência artificial, que depois eu vou para IoT, Calma, tem que seguir a mesma linha, né? Pelo menos até que tem a ver com a carreira que você quer ter, senão você vai estar estudando muita coisa e você não consegue fundar base em nada, né? Tecnologia tem que tomar cuidado um pouco com isso. Parece que é tudo muito divertido, cheio de luzinha, mas a gente precisa focar. Legal. Eu queria ver com vocês, assim, né? Vocês três têm carreiras maravilhosas, incríveis e diferentes uma das outras. O que vocês... Conta um pouquinho, assim, do que foi para vocês os principais desafios e aprendizados da carreira de vocês, de uma maneira resumida, para todo mundo conseguir falar. Bom, no meu caso, eu primeiramente aprendi a importância de fazer gestão da carreira e de ter a carreira nas minhas mãos e dar a direção que eu me propus a dar nela, pivotando em algumas situações em que eu resolvi mudar de rota. Então, no início, eu comecei como desenvolvedora, programadora, analista Java, com mais ambiente distribuído, e por 8 anos eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas. E aí chegou um momento que eu falei, poxa, se eu só trabalhar com isso, daqui a um tempo vão ter várias outras pessoas que também estarão com o mesmo perfil que eu. Acho que vou dar uma mudada aqui. Aí eu fiz uma mudança, igual a Lobinha comentou aqui sobre as mudanças, eu fui para a área de infraestrutura e fui trabalhar com suporte em infraestrutura de telecom. E eu não sabia nada de roteador, switch, nem nada, e eu falei, bom, vamos lá. E fui lá, passei um tempo, mandei super bem, aprendi bastante coisa, comprei o livro do CCNA, comecei a estudar pra caramba,
E aí, depois de um tempo, aprendi bastante, falei, agora acho que eu vou para governança de TI. E aí, eu fui para governança, e aí eu não sabia nada de IT, o COBIT, não sabia nada. E aí, entrei numa imersão de governança de tecnologia, governança de serviços, e até, inclusive, o que eu passei enquanto desenvolvedora de sistemas, e achava, nossa, gestão de incidentes, isso aqui é muito chato e tal. Daí eu falei, nossa, isso aqui faz todo sentido, eu acho que todo mundo deveria ter isso, e hoje na universidade, inclusive, a gente não olha muito para isso, né, mas é super importante. E aí depois, até a Lubinha falou do SRE, eu mandei um coraçãozinho para ela no chat aqui, porque eu sou apaixonada pelo SRE também, que conversa muito com operação, com infraestrutura, com arte, com toda essa sopa de letrinhas. Então, eu aprendi que quando a gente, óbvio que também, como a Lobinha falou, estou referenciando muito a Lobinha aqui, mas é porque ela falou coisas fantásticas. Não de você ficar olhando tudo de uma vez só, mas você se aprofundar e ter um nível, né, de detalhamento sobre determinados assuntos que se completam é super importante. Você começa a ter uma visão holística, né, por exemplo, da área de tecnologia, que é imensa, né. Então, eu comecei a olhar por partes, e aí depois olhando SRE e operações como um todo, de uma forma mais conjunta, e até foi com base nisso que eu estive apta a assumir uma cadeira de superintendente de arquitetura e governança de TI num banco de médio porte, que tem processos super complexos, super importantes. Então, acho que uma dica aqui é se planejar, traçar muitas vezes objetivos de curto, médio e longo prazo, pivotar a carreira quando a gente percebe que tem uma tendência diferente, ou uma necessidade, uma carência no mercado de determinado assunto, se estruturar e mergulhar nos estudos, que isso faz toda a diferença. Então, acho que esse foi o meu aprendizado, é planejamento e execução. Perfeito, ótimas dicas. E você, Bi? Para mim, eu acho que eu tive sim esse momento parecido com o da Adri, né? Mas depois que eu descobri o X, eu me encontrei 100% e eu fazia um processo parecido, e ainda faço, na verdade, com o que ela descreveu, né? Que é realmente olhar ali o que envolve aquela área, aquela função, e ver o que eu precisava melhorar, o que eu preciso, e eu vou pegando partes e tentando melhorar parte por parte, assim, não vou atacando tudo ao mesmo tempo, como o pessoal já, né, comentou aqui. Mas o que mais pesou para mim, assim, a minha maior dificuldade foi realmente a parte emocional, a questão de posicionamento mesmo, sabe? Para expressar minhas ideias, expressar o meu trabalho, conseguir compartilhar aquilo que eu pensava, e isso eu contei com uma boa rede de apoio. A minha liderança foi excepcional em vários momentos, ainda contei com amigos também que me ajudaram muito a perceber que eu passei por extremos, assim, né? O começo eu me comunicava de uma forma péssima, assim, e aí depois eu fiquei muito acanhada, e aí eles foram me ajudando a encontrar o equilíbrio, sabe? Questões de como, Bia, naquele momento não foi legal. E aí passava uma reunião que tinha uma situação parecida e falaram, o jeito que você fez hoje foi da hora, foi bacana como você fez, sabe? E isso realmente me ajudou muito com que eu entendesse como que eu conseguia me portar de uma forma que fosse legal para o trabalho, né, e para que eu pudesse desenvolver de uma forma mais tranquila e sem tanto atrito. E depois que eu fui conseguindo ter essa confiança, aí eu fui me explorando mais em relação às habilidades mesmo que envolvia o X, né? E aí, com isso, eu fui capaz de realmente entender quais eram as minhas qualidades, quais eram os meus pontos fortes, e me voltar para eles, né? Eu gosto mais de pesquisa, então eu me voltei mais para pesquisa para realmente aprender mais isso. Mas foi mais a parte de posicionamento. Legal. Lobinha, para finalizar, para a gente ir para as perguntas aqui, o maior aprendizado, o mais relevante que você pode contar aqui para a gente. Acho que o maior aprendizado eu acho que ainda é quebrar silos, assim, porque eu percebi que todo mundo no seu setorzinho, na sua caixinha, não faz as coisas funcionarem bem, sabe? Então, trabalho de equipe, você tem, mesmo que eu esteja numa empresa hierárquica, mas pelo menos as pessoas que estão ao seu redor, você tentar fazer com que elas contribuem, o trabalho de todo mundo fica melhor. Tipo, o desempenho do time todo que se conversa fica melhor. Então, eu sempre faço o possível para eu tô com uma ideia, eu tô crescendo, trago alguém junto, pareia comigo, vamos junto fazer
alguma coisa. Então, isso é uma coisa que todos os ambientes que eu estava, mesmo os ambientes um pouco mais hierárquicos e tudo mais, eu tentava fazer isso, nem que fosse debaixo dos panos, assim, porque a ideia de você subir com outras pessoas junto e ter alguém contribuindo para o sucesso de ambos, isso para mim foi um aprendizado gigante, assim, tipo, hoje eu tô onde eu tô muito porque eu sempre quis que mais pessoas estivessem comigo, então o meu bom trabalho de liderança é porque eu tive várias pessoas que quiseram compartilhar isso junto, sabe? Então eu acho que também é muito sobre isso, assim, do que eu fui aprendendo. Conexão, rede de apoio é importante, é fundamental, né, em todos os âmbitos da vida, gente. A gente tem uns minutinhos agora para responder as perguntas. A gente foi lendo algumas perguntas de vocês aqui, mas se vocês quiserem colocar... Porque o apelido da Lobinha é ótimo. Bom, enquanto a gente espera aqui o pessoal, eu até queria levantar um ponto com vocês, assim, né, como que em relação, você já está na empresa, né, e aí o mundo da tecnologia está muito competitivo, está, assim, mega aquecido, né, vocês continuam participando de outros processos, participam ou não, mesmo estando felizes onde vocês estão, o que vocês dão de dicas, assim, o que vocês acham que é importante participar desses processos? Ok. Eu não participo, mas eu olho as vagas. Meu chefe olhando isso daqui agora. Eu olho, eu acho importante a gente entender o que o mercado está pedindo. Então, eu sempre entro nas vagas e vejo os requisitos que elas possuem para ver se tem coisas novas, se eu preciso, talvez, conhecer alguma coisa diferente, qual o nível, talvez, de experiência que algumas empresas estão exigindo. Então, hoje eu não participo por realmente estar satisfeita onde eu estou, mas eu fico de olho por mais questão de conhecimento mesmo. Legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Como definir próximos passos para a minha carreira se ainda não sei direito do que gosto ou no que sou boa? Devo seguir para a gestão ou me tornar especialista? Quer puxar, Lubinha? Complexo. Porque, tipo, hoje a TI... Eu fico feliz que a TI mudou nisso também, né? Que, tipo, as áreas de gestão, né, e as áreas de especialização deram merge, né? Hoje a gente espera que pessoas de especialistas tenham especialidades e skills, não sei se são skills, para liderança, né? Então a gente espera que uma pessoa especialista consiga fazer liderança, consiga fazer uma boa gestão de pessoas e tudo mais. Então, acho que depende muito de qual objetivo que você quer. Você sabendo o que é esperado, o que você entende de gestão, ou o que você espera de gestão, o que você espera sobre especialização e você encontrar uma vaga que se encaixe. Isso eu brinco bastante com os programadores do meu trabalho, né? Que eles querem tudo ser tech lead, porque não vai ser líder técnico e tal. Líder técnico significa que você vai fazer muitas reuniões. Você vai discutir desenho técnico, você vai participar de um monte de coisa, você vai ficar longe do código boa parte do seu dia. É isso que você quer? Não, não é isso, tá? Então você tá querendo outra carreira, você quer uma coisa mais de arquiteto de software, você quer ficar um pouco mais próximo de outra coisa. Então eu acho que é muito sobre entender o que te faz feliz mesmo, sabe? O que são seus pontos fortes. Você precisa desenvolver algo. Às vezes, se para esse papel que eu quero, preciso desenvolver comunicação, às vezes vale a pena buscar uma fono, sabe? Para ajudar em algumas coisas de voz, projetar voz, etc. Pode ser legal. Eu fiz fono durante uns anos da minha vida também, que eu gaguejo e tal. Então, pode ser interessante, assim, tipo, analisar o que é que você quer fazer e achar algo que se encaixa. Na TI tem muita coisa, assim. O bom é isso, tem muita coisa, assim, é uma área que abraça bastante, assim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para Adriana. Como você lida com as diferenças das gerações, pois estou com dificuldades? Sou uma geração que demora um pouquinho mais para entender. Já fazendo as considerações, já vai finalizando, Dri, que a gente está um pouquinho apertado. Vamos lá. Puxa, eu sou apaixonada por diversidade. Eu acho que um grupo de pessoas, um time
top, ele tem que ser composto por pessoas de diferentes origens, diferentes opiniões, pensamentos, mindsets, tudo, assim, tem que ser diferente. Porque se eu tiver um time igual, e muitas vezes as pessoas falam, eu gosto de trabalhar com pessoas que são iguais a mim. Assim, não tem evolução, assim, não tem troca, não tem discussão, porque as discussões são muito ricas também, e até, assim, aprimoramento de soft skills como gestão de conflitos, como negociação, como habilidades mais de controle emocional, que são importantes nas nossas relações corporativas também. Então, acho que, assim, eu parto do princípio que a gente tem que ter empatia, a gente tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, e tem que entender, acho que muitas vezes calçar o sapato do colega, entender em que momento a pessoa está, se ela passa por alguma dificuldade técnica, por exemplo, mas que ela queira acompanhar algum conteúdo, sei lá, surgiu Cloud, AWS, por mais que ela queira acompanhar aquela novidade tecnológica, ela não consegue no ritmo de outras pessoas, e tá tudo bem, isso eu tô falando pode ser uma pessoa com uma idade mais avançada, uma pessoa com uma idade menos avançada, então, acho que eu não colocaria nenhum rótulo, assim, de idade, de mindset, assim, não, mas eu acho que a gente tem que ter empatia e entender que as pessoas têm ritmos diferentes, têm vivências diferentes, as pessoas são diferentes, entender e prestar apoio, né, prestar apoio, tentar ajudar, e se por algum motivo a gente entender que de fato não vai dar certo, a gente muda a estratégia e a pessoa não necessariamente precisa se desenvolver em tudo e saber tudo que as outras pessoas sabem, ela sempre vai ter algo que ela vai mandar muito bem, e diferente do que quando a gente era criança, né, que o pai falava, você tem que tirar 10 em tudo, né, a gente tem que hoje investir no que a gente é bom já, e para ficar muito melhor, se tornar referência, do que querer ser bom em tudo. Então, acho que eu não sei qual foi o nome da pessoa que perguntou aqui, mas assim, acho que precisa primeiro ter empatia, a gente tem que entender o momento, mas também não pode forçar a barra de algo que a gente entende que aí não vai dar certo. E tá tudo bem. Acho que é importante a gente trabalhar feliz, ser feliz. Lobinha, Bia, vocês querem dar o último recado final? Já despedindo aqui da galera. Acho que eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade e deixar, né, de só a questão de não tenham medo, tentem, se arrisquem, porque o processo de conhecimento faz parte e todo mundo é capaz de alguma coisa. Bom, também queria agradecer e trazer uma dica, que era uma dica muito da minha mãe, assim, até em toda a minha criação, que é muito sobre você confiar em você mesma, sabe? De, tipo, saber o que você sabe fazer, você pode até pedir alguma opinião de alguém sobre aquilo que você faz, mas tenha certeza das suas fortalezas. Você mesma busque validar o que você sabe, isso é importante, não se baseie sempre na opinião dos outros, assim, tenha também a sua verdade também quando você vai fazer algo. Isso é muito importante, ter essa confiança quando você está indo para um novo desafio. Perfeito, obrigada pela participação, gente. Acho que hoje a gente teve, né, um resumo aqui de toda a semana, acho que teve dicas valiosas aqui, o quanto é importante a gente acreditar em nós mesmas, tentar tirar a síndrome do impostor, da impostora, traçar bem os objetivos, né, fazer um plano, alinhar muito bem isso com os seus pares, sua gestão, sua liderança, tentar se comunicar e conhecer as outras áreas também, e criar essa rede de apoio, né, dentro da empresa, que acho que é fundamental, ajuda muito na nossa gestão. Eu fico por aqui também, agradeço a todas vocês. Se a gente não conseguiu responder aqui, eu fico à disposição também no Instagram, no LinkedIn, podem me chamar por lá, e obrigada aí pela participação, gente.